Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, segurança da informação, certificados e assinaturas digitais. Olá pessoal, dando sequência ao assunto da semana, nós vamos falar sobre certificados digitais e assinaturas digitais. Tá? O professor Júlio César Estrela usa camisa polo vermelha e óculos de grau. Visto do quadril para cima, está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, ele manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. Antes disso, devo fazer uma breve revisão sobre o que nós discutimos até agora, em termos das formas de criptografia, né? Criptografia de chave simétrica e criptografia de chave assimétrica. Para que elas são usadas, né? E o que elas garantem. Tá? Depois a gente vai falar sobre assinatura digital, vamos discutir de forma mais densa a infraestrutura de chaves públicas, né? Que eu já comentei em aulas anteriores, que é a PKI, né? Existe uma alusão também que nós vamos fazer aqui no material à infraestrutura de chaves públicas brasileiras, né, ICP, certificados digitais, né? Slide intitulado Roteiro e os tópicos, revisão dos objetivos da criptografia, assinatura digital, infraestruturas de chaves públicas, certificados digitais. E para dar início à aula, né, um pouco de revisão, né, embora principalmente por conta da quantidade de conteúdos que nós temos na disciplina de segurança da informação, né? Então a gente utiliza a criptografia de chave simétrica, né? Para garantir a integridade e autenticação da mensagem, né? Fazendo uso de código de autenticação de mensagem, né? Que é o MAC, né? Que nós vimos nas aulas anteriores, né? E para promover a assinatura digital, né? É importantíssimo e relevante o uso de criptografia de chaves públicas, né, ou chaves assimétricas, tá? Então, lembrar que nesse caso nós temos que trabalhar com a premissa de troca de chaves, né, para garantir e para fazer uso, para termos como aplicação, né, de criptografia de chave assimétrica, a assinatura digital, tá? Slide com o título Revisão Objetivos da Criptografia. Abaixo uma tabela com 3 colunas e 3 linhas. Na primeira linha, a primeira célula está vazia. Na segunda célula está escrito privacidade. E na terceira, integridade da mensagem, autenticação. Na segunda linha, chaves simétricas. Criptografia simétrica, código de autenticação de mensagens, MAC. Na terceira linha, chaves assimétricas. Criptografia simétrica. Chaves públicas, encryption. Assinatura digital. Fora da tabela, abaixo da terceira coluna, troca de chaves. Lembrando que nós precisamos que haja a integridade dos dados, né, de modo que um intruso ou interceptador não possa modificar a mensagem enviada, e também que essa mensagem ela foi, de fato, originada, né, pelo remetente, né, o que faz com que a autenticidade, né, dos dados seja verificada. Tá? Então, tanto a autenticidade quanto a integridade, né, ela precisa ser garantida, né, garantir que quem enviou é realmente remetente e garantir que não houve nenhuma modificação desses dados ao serem enviados. Tá? Novo slide com o texto Integridade dos dados. O interceptador não pode ser capaz de modificar a mensagem enviada. A autenticidade dos dados. Mensagem foi realmente originada pelo remetente. Então a gente retoma ao nosso exemplo, né, que envolve a Alice, que envolve o Bob, né, no nosso cenário desde o começo da disciplina, né, ambos tentando fazer envio de mensagens, né, num canal inseguro, né, usando uma chave, né, para ser enviada para o destinatário. Tá? E o processo inverso também, né, de recepção, né, dos dados, né, de descriptografia do texto cifrado para obtenção do texto aberto. Tá? Slide intitulado Assinatura Digital versus MAC, com um esquema ilustrado. À esquerda, o nome Alice e a figura de um notebook. Das letras S e K acima do notebook, parte uma seta em direção a um quadrado com a letra S, para o qual a letra M à direita também está direcionada. Do S parte uma seta com as letras M e sigma, que aponta para um quadrado com a letra V.
No lado direito, as letras V e K, acima de outro notebook com o nome Bob, estão direcionadas para o quadrado V, do qual parte uma seta para baixo com a letra M e o símbolo de perpendicularidade. Abaixo, o esquema se repete com as seguintes informações. À esquerda, o nome Alice e a figura de um notebook. Da letra K, acima do notebook, parte uma seta em direção a um quadrado com a letra T, para o qual a letra M, à esquerda, também está direcionada. De T, parte uma seta com as letras M e T, que aponta para um quadrado com a letra V. À direita, a letra K, acima de outro notebook com o nome Bob, está direcionada para o quadrado V, do qual parte uma seta para baixo com a letra M e o símbolo de perpendicularidade. Fonte 5. Então, no caso aqui, as chaves, criptografia de chave pública, né, ela pode ser utilizada para várias situações, né? No caso aqui, a gente vai usar a criptografia de chave pública e mostrar a relevância do uso dela em assinatura digital, tá? E a ideia é que essa assinatura ela possa ser verificada por qualquer pessoa, tá? Então, essa é uma das vantagens da assinatura digital, né? A verificação dela por qualquer um, tá? Diferentemente do código de autenticação de mensagem, né? Que pode ser verificado pelas partes que compartilhavam a mesma chave, né? Então, a gente tem uma diferença entre aí, o uso da assinatura digital, né, e do MEC, né? Uma alternativa, uma solução exige a necessidade das partes do emissor e do receptor trocar a mesma chave, né? E a outra não, né? E no caso da assinatura digital, garantindo que ela pode ser verificada por qualquer um, né? Um outro caso também é que no caso da assinatura digital, isso pode ser feito num ambiente que não necessariamente tem que ser seguro do ponto de vista de comunicação para a troca de chaves, como é o caso, né, do uso de criptografia de chave privada, tá? Novo slide com as informações. A assinatura digital pode ser verificada por qualquer um. O MEC somente pode ser verificado pelas partes que compartilham a mesma chave. Quais são as aplicações para assinatura digital, tá? Primeiro deles é assinar documentos eletronicamente, tá? Então, nós garantimos que um contrato para um aluguel de alguma casa, ou um contrato para a compra de um carro, ou um contrato para adquirir um serviço de telefonia, né, foi assinado pelo remetente, aquela assinatura dele, né, como garantir a autenticidade daquilo, tá? Um outro caso é o uso de certificados SSL e TLS, especialmente em transações eletrônicas via web, que envolve especialmente dados sigilosos, né, de usuários, dados de cartão bancário, cartão de crédito, cartão, né, para transação eletrônica, né, senhas, né, enfim. Também é importante frisar o uso da assinatura digital na instalação de software, né, e desenvolvimento de códigos, né. Então, é muito comum hoje o desenvolvimento de milhares e milhões de linhas de códigos entre vários times espalhados por vários locais do mundo, né. Então, vários times em países diferentes trabalhando em cima do mesmo produto, né, e eles precisam atestar quem desenvolveu aquele código ou quem fez a modificação daquele código para melhoria ou para resolver algum problema relacionado àquele código. Então, não é incomum que os códigos desenvolvidos, né, os códigos fontes, tenham uma assinatura de quem desenvolveu e de quem trabalhou em cima daquele código, né, em função das modificações que são feitas, né, de forma bem dinâmica, né. Então, são muitos desenvolvedores, né, trabalhando em cima da mesma informação e, de repente, um erro, né, pode causar algum problema muito grave, né? E aí precisa saber quem causou aquele erro, né, ou quem fez alguma modificação não devida, né, quer dizer, que não deveria ter feito, né, naquele código. Também usado para fazer a autenticação do emissor do e-mail, né, que o e-mail é um exemplo típico, né, pode ser autenticar o emissor de qualquer aplicação e que tenha como objetivo, né, o envio de uma mensagem de um remetente para um destinatário, tá? Também usado para Bitcoin, né, uso na área relacionada às criptomoedas também, então uso de assinatura digital. Slide intitulado Aplicações da Assinatura Digital e os tópicos. Assinar eletronicamente documentos, certificados SSL, TLS, instalação de software e desenvolvimento de códigos,
autenticar o emissor do e-mail. Bom, no que diz respeito às infraestruturas de chaves públicas, tá, que eu comentei na aula anterior, né, é que nós temos situações em que essas chaves, né, elas precisam ficar armazenadas em locais seguros, tá? Bom, a chave pública ela tem que ser disponibilizada, tá? E a chave privada ela precisa ficar de posse de posse de quem é o dono da chave, né, do remetente. Bom, o fato é que há muitos usuários conhecidos com o mesmo nome. Então, se a gente nos remeter a um exemplo do Bob e da Alice, né, a gente tem muitos usuários que têm o mesmo nome Bob, ou o mesmo nome que o Júlio, né, o mesmo nome Alice, né. Então, como é que a gente sabe que uma chave vai pertencer a essa Alice, a esse Bob, a esse Júlio em particular, tá? Então, como a gente associa uma chave a um nome, né, desconsiderando que esse nome pode ser comum, né, e pode aparecer, né, e vai aparecer vários usuários com o mesmo nome, né, com o primeiro nome, por exemplo, né, ou o segundo, até mesmo o terceiro nome. Então, o que nós precisamos fazer é fazer a vinculação das chaves públicas a essas entidades, né? Então, quando eu falo entidade, aqui o Bob é uma entidade, a Alice é uma entidade, eu sou uma entidade, eu tenho que fazer essa vinculação. Porém, eu preciso transcrever as características dessas entidades para alguém, né, para um terceiro, né, que vai certificar que realmente só eu tenho aquelas características e essas características estão associadas às chaves que foram criadas, né, as minhas chaves, com a criptografia assimétrica. Tá? Então, e na internet também isso é feito, né, com a vinculação de chave pública a nome de domínio, né? Então, a gente vincula a um nome de um domínio, então, por exemplo, a Univesp, www.univesp.br, que é um domínio, né, uma chave pública, né? De modo que, por exemplo, quando vocês forem fazer as provas, né, todo o canal, né, em tese deve ser criptografado, né, se as provas forem online, por exemplo, tá? Então, como que eu garanto a autenticação, né, a integridade dos dados trocados num sistema desse, por exemplo, tá? Então, a gente vincula o nome ao domínio. Como é que eu sei que aquele domínio realmente representa aquela entidade? Então, como eu sei que o domínio www.vunesp.br de fato representa a Univesp, né, com determinado CNPJ, com determinadas informações cadastrais, enfim, né, como é que eu garanto que isso não foi violado, né? Que alguém pode se passar por Univesp, né, e ter acesso, né, a essa vinculação, tá? Quer dizer, aquela chave, de fato, não representa a Univesp, no caso, né? Slide com o título Infraestrutura de chaves públicas e o texto. Há muitos usuários conhecidos com o mesmo nome. Por exemplo, temos muitos usuários que se chamam Alice e também que se chamam Bob. Como sabemos que uma chave pertence a essa Alice em particular e a esse Bob em particular? Precisamos vincular chaves públicas a essas entidades. Na internet, vincular chaves públicas a nomes de domínio. Como que a gente vincula chave pública, né, de maneira confiável na internet, né? Então, como que eu faço essa vinculação? Então, se é necessário fazer essa vinculação, porque existe mais de uma entidade com o mesmo nome, né, que pode ter associação com chave, né? Então, se existe essa necessidade, como é que eu faço essa vinculação de forma confiável, tá? Já que o intruso, né, o interceptador, ele poderia ter criado as chaves, né? Então, simplesmente eu posso criar a chave e associar a um domínio e dizer que aquele domínio tem uma vinculação com as minhas chaves, né? Então, é preciso de uma entidade, né, que vai gerar um certificado, né, que vai garantir que a associação, a entidade, né, no caso do domínio da internet, ou entidade com as chaves, é a correta e é adequada, tá? Bom, os certificados digitais, eles são uma forma de vincular uma chave pública a uma entidade. Então, essa é a ideia base, né? Então, como eu vinculo uma chave pública, né, com o uso de criptografia de chave pública ou assimétrica a uma entidade, né? Essa entidade pode ser uma pessoa e pode ser um domínio, por exemplo, pode ser uma empresa, né? Novo slide com o texto. Como vincular chaves públicas de maneira confiável na internet? Já que o interceptador atacante poderia ter criado as chaves. Solução: certificados digitais. Então, um certificado ele consiste em, basicamente, uma chave pública da entidade, né? Um monte de informações que indicam a entidade, né? Diversas informações que identificam, né? Então,
CNPJ, rua, um número, né, sei lá, uma série de outras informações que estão literalmente intrínsecas, né, associadas àquela entidade, né? Como, por exemplo, nome, endereço, ocupação, a URL, o endereço de e-mail, o número de telefone, os representantes legais, enfim, né? Então, quando você faz isso, né? E uma assinatura digital, né, em todos os itens acima por uma autoridade certificadora. Então, para cada, né, item desse, né, nome, endereço, ocupação, né, a chave pública, né, aqui no caso, né, nós vamos gerar uma assinatura digital em todos eles, tá? Então, essa é a beleza, né, do uso da criptografia de chave assimétrica aqui nesse caso, né? Slide com as informações. Certificados digitais. Uma forma de vincular uma chave pública a uma entidade. Um certificado consiste em: há uma chave pública da entidade, uma assinatura digital em todos os itens acima por uma autoridade de certificação, CA, um nome de informações que identificam a entidade, nome, endereço, ocupação, URL, endereço de e-mail, número de telefone. À direita das informações, a ilustração de um certificado. Bom, por exemplo, aqui a gente tem, né, eu fiz um print do site da Univesp, né, e aqui a gente, embora esteja um pouco pequeno, né, mas vocês podem entrar no site, né, e mandar gerar o certificado, né, se vocês clicarem bem aqui em cima, né, do cadeado, né, mandar exibir informações, vocês vão ver esse certificado, né. Então, algumas informações importantes aqui, pessoal, que é a validade do certificado, até quando ele vale, né. Esses certificados eles têm uma validade, né, eles são expirados, né, há algumas modificações, de repente, em algoritmos, né, o próprio browser exige um novo certificado, uma nova atualização, né, e em geral as autoridades certificadoras também se atualizam em relação a isso, né. Essa atualização do certificado precisa ser feita para evitar, inclusive, a descoberta, né, das informações que são criptografadas entre o site da Univesp e um usuário que está fazendo o site aos dados armazenados no servidor da Univesp, por exemplo, tá? Então, é muito importante isso, né? E, em geral, os browsers eles avisam, né, quando o certificado está inválido, né, aquele cadeado já não está fechadinho, né, ou ele vai te emitir uma mensagem, né, em uma outra cor, né, vai te... enfim, né? Essa preocupação ela tem que existir dos dois lados, né, de quem fornece essas informações de uma maneira mais segura, né? Então, quem implementa e implanta esse certificado nos servidores, né? Nos servidores web ou nas aplicações que ficam hospedadas, atualmente, em sua maioria, em nuvens computacionais hoje, né? Por exemplo, na nuvem da Google, da Microsoft Azure ou da Amazon, né? Da AWS. Da mesma forma, é preciso o usuário que faz uso de um site desse, de uma aplicação dessa, né, precisa se preocupar também ao acessar sites que não têm certificados válidos, tá? E significa o quê? Significa que a proteção que você imaginaria que tinha, né, desde o momento que você gera uma mensagem para ser enviada para esse servidor, ela não é garantida, porque o certificado não é válido, ele precisa ser alterado, tá? Slide com o subtítulo Certificados Digitais. Sobre um print da página inicial do site da Univesp, uma caixa de diálogo nomeada como Certificate Viewer, sni.cloudflare.ssl.com e a opção General, selecionada. Abaixo as informações: Issued to, Issued by, Validity Period, Fingerprints. Fonte dessa e da próxima imagem 6. Bom, mais informações sobre o certificado, né, vocês podem verificar na aba de detalhes, né, quem gerou, a validade, né, entre outras, tá? Então, quis mostrar isso. Você pode fazer isso para outros sites, além da Univesp, né, site de qualquer tipo de universidade, de sistema bancário, né, de aplicações de terceiros, de empresas, de telefonia, enfim. Não é incomum muitos desses sites, né, estarem com certificado inválido. Há um custo para fazer isso, né? A associação desses certificados não só por um nome, né, mas por um domínio inteiro, né? Então, pode fazer isso só por a aplicação web da Univesp, né, www.univesp.br, mas pode fazer para todo o domínio, imaginando que tem, por exemplo, provas.univesp.br, né,
app.unives.br. Então, isso vale a certificados só para um domínio ou como para todos os subdomínios que fazem parte desse domínio, considerando aqui a associação dos certificados digitais a domínios da internet. Tá? Slide com o print da página inicial do site da Univesp, sobre a qual está a caixa de diálogo Certificate Viewer, sni.cloudflaressl.com e a opção Details selecionada. Abaixo os tópicos Certificate Hierarchy, Certificate Fields e Field Value. Bom, nesse contexto todo, né, como a gente tem que fazer essa vinculação, a pergunta é quem faz essa vinculação de certificados, né, a entidades? Ela é chamada de autoridade certificadora, ou também conhecida como CA, né, no jargão de segurança da informação, de redes de comunicação de modo geral, que é Certificate Authority, né? Então, é um emissor de certificados digitais, tá? Ele atua como um terceiro confiável, como se fosse um cartório, né, um grande cartório na internet que precisa atestar que realmente você é dono daquela chave, né? E ela está armazenada e ela tem as informações corretas, tá? Então, um terceiro confiável certificando as chaves públicas de outras entidades. Então, ela faz a certificação, tá? Verifica a identidade do proprietário, né, de chave que está sendo reivindicado, tá? Então, ela é a base, né, é a base para a infraestrutura de chaves públicas existentes, tá? Que é a PKI, que a gente já comentou, tá? Slide com o subtítulo Autoridade Certificadora e o texto. CA, um emissor de certificados digitais, atua como um terceiro confiável, certificando, ou seja, assinando, as chaves públicas de outras entidades. Verifica a identidade de um proprietário de chave pública reivindicado. É a base de uma infraestrutura de chave pública, PKI. Bom, há uma autoridade certificadora raiz, né, que a gente chama de root CAs, né? Então, que assinam chaves públicas de outras autoridades certificadoras. É como se a gente pensasse assim, tem um cartório e tem os cartórios acima desses cartórios, né? Que são responsáveis por atestar que esses cartórios menores podem atestar a identidade, né, dessas entidades, né? Então, apenas algumas entidades raízes precisam ser confiadas para os usuários sociais, nem todas, né? Nem todas na cadeia, né? Há um aspecto interessante aí, né? Como há uma hierarquia de autoridades certificadoras, elas podem balancear a carga, né, na hora de fazer o ateste desses certificados digitais, né? E as autoridades certificadoras raiz para a internet, né, que são muito utilizadas, né, por grandes corporações internacionais. Hoje está relativamente barato a compra de um certificado digital e a associação desse certificado digital ao seu nome, né, inclusive, ou ao domínio de uma aplicação que você desenvolve, tá? Isso já foi muito caro, né? Dependendo do tamanho da organização, isso ainda é muito caro, mas, de modo geral, os certificados para poucos domínios tem sido factível atualmente, né? Isso é um aspecto muito importante. Então, você que vai logo fazer desenvolvimento de soluções, trabalhar num time de desenvolvimento de aplicações, né, para www, né, em algum momento você vai se deparar, né, com o uso de certificados digitais, né, a implementação deles, a configuração, enfim. Tá? Slide com o subtítulo Autoridade Certificadora Raiz, Rootcast, e as informações. CAs raiz, CAs que assinam as chaves públicas de outras CAs. Apenas algumas CAs raiz precisam ser confiáveis pelos usuários finais. CAs raiz podem distribuir a assinatura mais carga de verificação para CAs menores. CAs raiz para a internet, algumas grandes corporações multinacionais. Aqui no Brasil a gente tem a ICP, né, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas, que fiscaliza e audita o processo de emissão de certificados digitais das autoridades certificadoras, com o objetivo de garantir a confiabilidade em todo esse processo, tá? Então, ela atua com presunção legal, né, de integridade, de autenticidade, de não repúdio ou irretratabilidade, né, do que é assinado digitalmente. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Quer dizer, com base nisso, né, você consegue fazer N transações pela internet, né, o que te garante a validade de tudo que você faz, como se você estivesse assinando um documento em papel, né? Então, tem um site aqui que eu recomendo que vocês
acessem, né, que é o GovBR, né, que trata de toda a infraestrutura de chaves públicas. Tem um infográfico lá bem interessante, né, que vocês podem visualizar toda a ligação e hierarquia das autoridades certificadoras aqui no nosso território. Tá? Slide com o subtítulo AICP Brasil e o texto: fiscaliza e audita o processo de emissão de certificados digitais das autoridades certificadoras a fim de garantir a confiabilidade no processo de certificação. Presunção legal de integridade, autenticidade e não repúdio do que é assinado digitalmente. gov.br Assuntos ICP Brasil. Quais são os tipos de certificados digitais para a gente analisar? Tá? Então tem o tipo A, né, que é o mais utilizado e é aplicado para conferir autenticidade, né, a qualquer documento e arquivo virtual. Tá? Então o objetivo principal é identificar o assinante, confirmar a integridade dele, né, e atestar a sua autenticidade. Ó, né? Então a gente está falando de alguns pilares da segurança aqui. Tá? Slide com o subtítulo Tipos de certificados digitais e as informações. Tipo A, certificado de assinatura digital, A1, A3, A4. É o mais utilizado e pode ser aplicado para conferir autenticidade a qualquer tipo de documento e arquivo virtual. Seu principal objetivo é identificar o assinante, confirmar a integridade do documento e atestar a autenticidade da operação realizada. Tem o tipo S, que busca trazer sigilo, né, para uma determinada transação, né, já que por meio de sua utilização é possível criptografar os dados de um documento, tá? Evitando vazamento de informações. Novo slide com o texto. Tipo S, certificado de sigilo confidencialidade, S1, S3, S4. Busca trazer sigilo para uma determinada transação, já que por meio de sua utilização é possível criptografar os dados de um documento, que a partir desse momento somente poderá ser acessado através de um certificado autorizado, evitando vazamento de informações. E o outro tipo, que é o tipo T, conhecido como carimbo de tempo, né, utiliza uma terceira autoridade certificadora para atestar o exato instante do tempo em que o documento foi emitido. Então, até nesse sentido é importante, né, quer dizer, se o documento foi emitido, qual é o momento que ele foi emitido, né, pode ser utilizado em outros conjuntos com os demais certificados para garantir segurança das transações. Tá? Slide com as informações. Tipo T, certificado de tempo, T3. Conhecido como carimbo de tempo, uma vez que seu objetivo é atestar quando um documento digital foi emitido, tornando evidente a data e a hora que determinada informação digital passou a existir. Utiliza uma terceira parte certificadora para testar o exato instante em que o documento foi emitido, evitando fraudes. Pode ser utilizado em conjunto com os demais certificados para garantir ainda mais segurança às transações. Há outros tipos, né, como o eCPF, o eCNPJ, nota fiscal eletrônica, né, que todos são tipos de certificados digitais muito comuns atualmente. Tá? Slide com o subtítulo Outros tipos de certificados digitais e o texto. eCPF. O CPF, principal documento de identificação de pessoa física, também tem uma versão digital para garantir a autenticidade das transações eletrônicas realizadas por pessoas físicas. eCNPJ. A versão digital da principal identificação de pessoa jurídica no Brasil garante a autenticidade e a integridade de transações de empresas no meio eletrônico. NFE. Arquivo que garante a autoria e a validade jurídica das emissões de notas fiscais pela empresa aos órgãos responsáveis. Pessoal, são as referências desta aula. Slide com as referências. 1. gov.br Assuntos ICP Brasil. 2. Senior.com.br. Conheça os tipos de certificados digitais e suas vantagens. 3. DLL automacão.com.br. Tipos de certificados digitais. 4. Univesp.br. 5. UIO no/Studier Autumn 2020 Lectures. 6. GIX4GIX.org Digital Signature Certificates. Espero que vocês tenham aproveitado bastante conteúdo e a gente se vê na semana 5. Até lá a todos.
Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro, Marina Bragiato. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Helena Santos. univesptv.com.br